Boa tarde, professor. Boa tarde, turma. Então, o meu grupo ficou com o artigo que tem como título O Efeito dos Polimorfismo Renalense, RS 2576178 e RS 10887800, na suscetibilidade ao AVC isquêmico em pacientes jovens menores de 50 anos, um estudo de caso, controle e análise em sílico. Fazem parte do meu grupo Antônio Morales, Fernando Neves, Letícia Bianca, Nedna Maria e eu, Pamela Andrade. Bom, essa daí é uma página, um print da página inicial do nosso artigo. Ela foi postada pela revista de Cease Marques no ano de 2021. Fazendo uma pequena contextualização para ajudar a entender um pouco sobre o assunto, no artigo ele é falado sobre o AVC isquêmico, então eu vou falar o que seria o AVC isquêmico e hemorrágico, no caso, né, que AVC significa acidente vascular cerebral, e ele é dividido em dois, que seria o isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico, ele é o mais comum dessa complicação, é em torno de 80% dos casos. Ele é iniciado por uma obstrução, que pode ser por um trombo ou uma placa de gordura, de uma ou mais artérias cerebrais, e posteriormente há uma grave diminuição do fluxo sanguíneo cerebral local, e esta complicação ela resulta em níveis inadequados de glicose e oxigênio, que são necessários para as células cerebrais. A isquemia, né, ela promove uma série de respostas celulares e moleculares que podem levar a danos e inflamação focal. Já o hemorrágico é aquele que ocorre quando um vaso rompe dentro do cérebro, causando um extravasamento do sangue e lesiona e provoca um inchaço naquela região onde houve o sangramento. Bom, de acordo com a OMS, o AVC é uma das principais causas de bimortalidade em todo o mundo. Ela é a segunda principal causa de morte no Irã, que o nosso artigo ele foi feito a pesquisa no sul do Irã. Ele tem sua prevalência aumentada, principalmente nos países de baixa e média renda, além da diminuição da média idade em pacientes de AVC em 15 anos nessa região. No caso, nessas regiões, a probabilidade da pessoa sofrer um AVC diminuiu a questão da idade. Tipo, antes você tinha que ser mais velho, hoje em dia está 15 anos, você pode ser mais novo, que pode acontecer o AVC com você. Fatores de risco, eles incluem, né, a idade, comorbidades como a hipertensão arterial e a diabetes mellitus, além de várias variantes genéticas e ambientais, que elas aumentam a suscetibilidade semelhante a outras complicações vasculares. Bom, sobre a renalense, né, que é o foco desse trabalho, ela é uma enzima amino-oxidase dependente de FAD. Ela é expressa em várias células, mas principalmente a sua expressão ela é maior nos rins, coração, no músculo esquelético e no fígado. Essa enzima ela está envolvida na degradação das catecolaminas, que, por exemplo, um exemplo de catecolamina seria a adrenalina e a noradrenalina, que elas são neurotransmissores que atuam no controle da função cardíaca e na força de contração cardíaca também. Vários estudos eles demonstram a associação da renalense com a hipertensão e as doenças isquêmicas. Como tem mostrando aí na imagem, basicamente se dá para entender, mas a atividade basal da renalense ela é baixa, mas após a administração das catecolaminas, ou o aumento da pressão arterial, ao aumento da atividade enzimática, que vai levar à redução da pressão arterial. Bom, sobre o gene RNLS. A renalese é codificada por ele e está localizado no cromossomo 10, mais especificamente nessa região, que é a 10q2331. Existem vários polimorfismos desse gene. Mas eu queria explicar antes, tipo, o que seria o polimorfismo.
caso vocês não estejam lembrados. Polimorfismo, elas são alterações no DNA que ocorrem em uma frequência superior a 1% da população. E dentre as suas funções, podemos atuar como marcadores genéticos e são responsáveis pela diversidade humana, como é o caso, por exemplo, do sistema BO. Nesse gene, foi estudado para esse artigo os polimorfismos da variante no intron 6, próximo à fronteira exo-intron, que seria o RS10887800, e o outro na região 5 flanqueadora, que seria RS2576178, que são as mais estudadas normalmente. Uma curiosidade, ela é chamada de região 5 flanqueadora, para quem não sabe, porque a sequência de nucleotídeos ela está localizada antes do ponto de que se inicia a transcrição. Por isso que ela é chamada de região flanqueadora. Os estudos anteriores eles mostram que a associação entre essas variantes e o AVC isquêmico na Polônia e na China. E esse estudo foi no sul do Irã, como eu já disse. O objetivo do artigo foi investigar os prováveis efeitos do polimorfismo RNLS, RS2576178 e RS10887800 sobre AVC isquêmico em pacientes jovens, no caso menores de 50 anos. Sobre os materiais e métodos. Foram estudados e usados para análise 154 pacientes com AVC com menos de 50 anos de idade e 165 controles. Os pacientes foram recrutados de junho de 2018 a fevereiro de 2020 no Hospital Universitário do Irã. Os pacientes eles foram reconhecidos de acordo com os sintomas clínicos, tomografia ou ressonância e avaliados por neurologistas. Características demográficas e clínicas foram coletadas por os enfermeiros habilitados. E os sujeitos que usaram tabaco regularmente nos últimos 6 meses foram considerados fumantes, questão do tabagismo. Esse estudo foi aprovado por comitê de ética e os participantes assinaram um termo de consentimento. Sobre o método que foi utilizado nessa análise, que foi o método Salt-Out, que é de extração de DNA genômico e genotipagem. Ela é uma técnica muito utilizada para estudos moleculares e fluorescentes. Explicando um pouco, ela é dividida em etapas, por exemplo, com a primeira etapa, que é a lise da membrana, a segunda, que seria a separação do DNA, e a terceira, que seria a precipitação desse DNA. Explicando melhor, a técnica de Salt-Out, ela não utiliza reagentes tóxicos, porque ela desidrata e precipita proteínas com a solução de cloreto de sódio saturado, seria um sal. A primeira etapa da extração do DNA pela técnica necessita de um reagente para a lise da membrana das células. E convencionalmente o reagente utilizado é o dodecil sulfato de sódio. Esse reagente é um detergente aniônico que promove uma ruptura das ligações covalentes das membranas celulares, retirando os lipídios, o que vai levar à lise celular. Após separar o DNA dos outros componentes celulares, pode-se proceder a uma precipitação desse DNA para garantir a máxima pureza do material. Essa precipitação geralmente faz-se utilizando um álcool, pode ser o etanol ou o isopropanol, que em presença de cátions monovalentes promove uma transcrição estrutural na molécula do ácido nucleico, resultando na agregação e precipitação. Agora sobre a análise estatística, explicando um pouco. O SPSS é uma versão 20, foi usada para examinar os dados, no caso uma plataforma da internet. A comparação dos dados clínicos e demográficos foi feita pelo exato de Fisher ou teste de Student. E o P foi menor do que 0,05, que foi considerado estatisticamente significativo. O RNA-SNP, que ele prediz as mudanças estruturais na estrutura secundária do RNA, e o splice AID2, que é um recurso também da internet para fatores de splicing avaliados experimentalmente,
e sítios de ligação de RNA e sequência de pontos de ramificação também foram usados para análise em sílico. Análise em sílico, elas são ferramentas computacionais para predição de rotas metabólicas. Bom, agora analisando aqui as tabelas que deu como resultado, nessa daqui pode-se avaliar, foi observado que não houve diferença estatística em relação aos parâmetros de idade, como dá para ver aí, sexo, pressão arterial sistêmica e pressão arterial diástole, na análise de dados médicos e gerais, caso todos aí. O único dado que deu uma diferença foi a frequência de tabagismo, que foi maior nos pacientes com AVC isquêmico, como dá para ver pela seta e a marcação em vermelho. Nessa outra tabela, se observa-se que a frequência do genótipo AG em RS 10887800, que seria o primeiro avaliado, a parte de cima, foi maior nos pacientes do grupo experimental comparado ao controle, que também seria o que está sublinhado de vermelho, mostrando a diferença entre o grupo que teve e o grupo que é o controle. Continuando na mesma tabela, é observado que nesse polimorfismo, né, que foi associado, ele foi associado com AVC isquêmico no genótipo superdominante, como também está sublinhado, se vocês conseguirem observar. Já o genótipo AG, ela pode levar um risco 1,6 vezes maior de AVC isquêmico em comparação ao genótipo AA mais GG, no caso, demonstrando aí a superdominância. E comparado com o polimorfismo RS 2576178, nenhuma relação foi observada entre ele e o AVC isquêmico. Como dá para ver que não tem nenhum dado específico. O resultado, continuando nessa outra tabelinha, diz que interpretamos que a análise do efeito de combinação do RS 10887800 e o RS 2576178 na suscetibilidade ao AVC isquêmico não mostram associação significativa. Se vocês observarem um dado, ela está nulo e os outros são valores bem baixos. Bom, aqui nesse gráfico, temos a análise do splice AID2 para o RS 2576178, que mostrou que a alteração da sequência de RNA, que se vocês observarem tem uma alteração de base, resulta na falta de um sítio de ligação à proteína MBNL1, falta do sítio de ligação da proteína. Se vocês observarem, é trocado um uracila pela citosina. A proteína MBNL1, ela pode atuar como ativador ou repressor do splice em diferentes pré-RNAs mensageiros. Na figura podemos ver a ausência da MNLR1, que está em verde. Essa coluna em verde. A análise por splice AID2 para o RS 10887800 não mostrou nenhum sítio de ligação à proteína e este CNP não afetou os fatores de ligação. Gente, o RNA SNP ela faz detecção eficiente de alterações da estrutura secundária do RNA local e são induzidas pelos CNPS. Para relembrar um pouco mais para vocês, posso falar o que seria o splicing, que é um processo de maturação do pré-RNA mensageiro. Eu estou falando isso porque isso foi uma coisa mais complicadinha para a gente, por isso que eu estou tentando falar o máximo para ver se vocês conseguem entender. Mas, sim, o splice, que seria o processo de maturação de um pré-RNA mensageiro, né, que seria o RNA precursor. Nesse processo, as regiões elas são codificantes, no caso os introns, são retiradas do pré-RNA mensageiro, que passa a conter somente as regiões codificantes, no caso os exons. CNP, que eu já tinha falado, ela representa uma diferença
em um único nucleotídeo. Por exemplo, um CNP ele pode substituir o nucleotídeo citosina pela timina, uma determinada sequência de DNA. Tipo, aí os CNPs, eles acontecem normalmente no DNA de uma pessoa e geralmente uma vez em cada 1.000 nucleotídeos em média. Que, no caso, isso significa que, em média, existe cerca de 4 a 5 milhões de CNPs no genoma de uma pessoa. Quando o CNP lá acontece dentro de um gene ou uma região regulatória próxima ao gene, pode ter um papel mais direto em doenças afetando a função desse gene. Espero que tenham entendido. Bom, agora sobre a discussão. Não existiu a associação significativa, no caso, entre o polimorfismo RS 2576178 e o AVC isquêmico, como eu já tinha falado quando eu expliquei sobre a tabela. No modelo superdominante AG versus AA mais GG, que a variante RNLS, no caso a 10887800, ela foi associada ao aumento do AVC isquêmico e estudos confirmaram que a deficiência da renalase pode levar a um aumento das catecolaminas plasmáticas a níveis e posteriormente aumentar a pressão arterial. Ainda da discussão, também foi chegada à conclusão que a hipertensão ela é apresentada como um dos mais importantes fatores de risco de doenças cardiovasculares e cerebrovasculares. E o papel da renalense na proteção contra a hipertensão, lesão miocárdica isquêmica e acidente vascular cerebral isquêmico foi confirmado em números nos estudos com os animais. O mecanismo do efeito da renalense não é claro, no entanto, e supõe-se que possa atuar na processo contra doenças isquêmicas pela regulação da necrose celular, apoptose e as reações inflamatórias locais. Além disso, a renalense ela foi descrita como uma enzima multifuncional e ela pode desempenhar um papel fundamental nas condições de estresse oxidativo. Conforme Zarkan, em 2013, ele indicou que um efeito significativo das variantes RS 10887800 e da RS 2576178 no acidente vascular cerebral isquêmico em pacientes com hipertensão acontecem. Seria mais só para dar embaso. Bom, não existe relação entre o RS 2576178 RS 2296545 e RS 10887800 e o AVC isquêmico. Isso foi encontrado num estudo de Li et al. 2014 e que não foi encontrado nenhuma relação com a idade média entre 57 anos e 82, basicamente. Mas o genótipo, ele é RS 10887800GG e o alelo G, que tinha na outra tabela, eles foram associados com a estenose vascular asterótica cerebral intracraniana, que elas são consistentes com nossos resultados com os resultados do artigo, no caso, com relação ao papel do polimorfismo do polimorfismo desse gene, que no caso seria o RS 10887800, na suscetibilidade do AVC isquêmico em pacientes menores de 50 anos. Gente, e a estenose vascular asterótica cerebral intracraniana seria a formação de uma placa de aterosclerose que provocaria a estenose da artéria. No caso, pela imagem fica bem claro que há a diminuição da passagem do canal do sangue para essa artéria. Essa ou várias. Como conclusão, o artigo chegou à conclusão que o estudo mostrou que existe associação entre o polimorfismo RNLS, do gene RNLS, RS 10887800,
são tantos números, mas existiu relação, associação desse polimorfismo ao AVC isquêmico no modelo dominante, apenas no modelo dominante, e não houve relação entre o polimorfismo RNLS, RS 2576178, que foi o outro observado, ao AVC isquêmico em todos os modelos genéticos. Nenhum deles deu nenhuma relação entre esse polimorfismo e o AVC. No caso, aí são as referências e é isso que a gente tinha para falar, professor. Obrigada.